Aleluia. Querida igreja, nós estamos em um tempo, em uma época onde certas pessoas que frequentam algumas igrejas, elas estão dentro dessas igrejas, mas não conhecem o que essa igreja defende e vive. Alguém está comigo? E o nível de ignorância com relação à nossa espiritualidade tem aumentado muito. Porque hoje, a maior parte das pessoas que entram para as igrejas, elas entram porque foram convidadas, elas entram porque ouviram falar, elas entram porque viram alguma publicidade, ou ouviram um testemunho daquilo que Deus está a fazer. Alguns estão em algumas igrejas por familiaridade, é a igreja da família. Se todo mundo cresceu na Testemunha de Jeová, então eu tenho que ficar aqui porque é a igreja da família. Alguns estão na católica por questões familiares e não porque o lugar aonde se identificam. E alguns também estão na pentecostal ou em alguma outra igreja evangélica por familiaridade e não por decisão e senso de propósito daquilo que Deus quer fazer sobre a sua vida. Uma das formas de nós vivermos o propósito de Deus, de andarmos debaixo daquilo que Deus tem para nossas vidas, é nos atualizarmos de acordo ao lugar que Deus nos leva. Por exemplo, quando tu vais para uma empresa, ou antes mesmo de entrar para uma empresa, tu fazes algumas pesquisas acerca daquela empresa, sobre os valores da empresa, sobre a visão da empresa, sobre a missão daquela empresa. Porque você sabe que o teu sucesso a partir da entrevista para o dia do trabalho depende muito do teu conhecimento acerca da organização. E quando tu entras, já entras atualizado e cometerás poucos erros, terás maior chance em ter sucesso naquela mesma empresa. Alguém está comigo? Você nunca vai ter sucesso em uma organização sem conhecer esses 3 pilares de uma organização: a visão, os valores e o quê? A missão da organização. É importante ter esse conhecimento. Da mesma forma funciona com a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Quem determina a visão de uma igreja, pastor? Não é o pastor da igreja. A igreja já tem um fundador. Quem determina os valores, a visão e a missão da igreja é o fundador da igreja. Quem fundou a igreja? Quem fundou a igreja? Jesus. Jesus diz: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu vou levantar a minha igreja, eu vou fundar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo é o fundador da igreja, e Cristo deixou a missão, a visão e os valores da igreja. Tem alguém comigo aqui? A partir do momento que eu decido fazer parte de uma igreja de Cristo, eu preciso estar atualizado sobre qual é a visão de Cristo para a sua igreja. Alguém me perguntou recentemente, há dias, por causa do vídeo que publicamos: pastor, e como é que eu tenho a certeza que eu estou numa igreja de Cristo de verdade? Você precisa conhecer qual é a visão de Cristo para a igreja. Aleluia. Partilhei com a pastora Dias e alguns obreiros. Uma senhora que mandou mensagem para mim disse: pastor, eu estou numa igreja, falou o nome, mas não vou mencionar por ética. Estou nessa igreja, mas eu queria saber do pastor se eu estou numa igreja certa ou errada. Eu disse: eu não sou a pessoa certa para te dizer se está numa certa ou errada. Você que cultua lá, é você quem conhece qual é a visão da igreja, qual é a missão da igreja, como é que a igreja se comporta de acordo com a palavra. Tem alguém comigo? Por que muita gente não sabe se está numa igreja certa ou não? Porque falta conhecimento sobre as regras que o fundador da igreja deixou.
quem determina se você está numa igreja de Cristo ou não, não é nenhum pastor, é a palavra. Mesmo aqui onde você entrou, você tem a liberdade de olhar para o que estamos a falar, para o que estamos a pregar, para o que estamos a fazer e analisar de acordo com a palavra para você entender se estás numa igreja de Cristo ou não. Tem alguém comigo? A melhor forma de você analisar e chegar à conclusão se estou na igreja de Cristo ou estou numa empresa, estudando a visão, os valores e a missão daquela igreja. Cristo deixou uma missão para a igreja, sim ou não? E a missão que ele deixou, ide por todo mundo. Essa é a missão. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será o quê? Será salvo. E quem não crer será condenado. Essa é a missão da igreja. Toda igreja que representa Cristo, ela deve dar continuidade da mesma missão que Cristo fez. Fazer o quê? Pregar a verdade, pregar a palavra, anunciar a palavra. A mesma palavra que Cristo pregou é a mesma que a igreja deve pregar. Alguém está comigo? Então, se você não encontra essa missão na igreja, já tem um dos pilares que foi quebrado. Depois da missão, deve olhar para a visão da igreja. Qual é a visão de Cristo para a sua igreja? Trazer o perdido para a salvação. Tornar o mundo inteiro conhecedor da palavra e estar dentro da salvação. A visão de Cristo é que todos sejam salvos. Por isso é que a nossa missão aqui é o quê? Salvar o perdido, amadurecer o salvo. Essa é a missão de Cristo. Por isso é que na igreja, toda a igreja de Cristo, ela se alegra mais com os perdidos que entram do que com os salvos que já estão aqui. Por quê? Porque o salvo que já está aqui, já está dentro da visão. A nossa maior preocupação deve ser sair para trazer os que estão lá fora. Aleluia. Quando é que a igreja erra? A igreja erra a partir do momento que nos acostumamos muito com o templo. Deus não nos deu uma missão para ficar sempre dentro do templo. Dentro do templo é para vir adorar, se fortalecer, receber conhecimento. A maior percentagem da missão da igreja está lá fora. Uma igreja que está mais dentro do que fora do templo não entendeu a missão. Cultuar é para fortalecimento da fé, para adorarmos a Deus, para mantermos a comunhão. Mas uma igreja que só fica aqui, não fala de Jesus no trabalho, não fala de Jesus no carro, não fala de Jesus nos hospitais. Pastor, qual é o primeiro lugar de evangelização? Teu local de trabalho. Se você não consegue testemunhar Cristo nos teus colegas, você está em falta. E testemunhar Cristo não significa obrigá-los a vir para a igreja. Testemunha apenas Cristo. Porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. Tem gente que atrapalha o trabalho do Espírito Santo porque quer obrigar a pessoa a vir. Não se obriga ninguém a vir. Até o próprio Jesus não obrigou ninguém. Ele disse: quem quer vir após mim, vir após mim é para quem quer. Cristo não obriga ninguém. Mas todos os dias, todas as semanas, o crente deve ter a sede de anunciar a Cristo. É por isso que no Facebook eu todos os dias procuro publicar alguma coisa. Se eu meter foto é só para chamar a atenção. O propósito é a frase. Para quê?
para evangelizar, testemunhar. Tem gente aqui com muita influência, mas não usa da influência para falar de Jesus. Tem pessoas que te ouvem. Se você der um conselho, vão te ouvir. Elas te têm como uma referência. Essas são as almas mais fáceis de você ganhar. E você não prega para elas, não testemunha para elas. Deixa eu falar um pouquinho sobre o pentecostalismo. Estamos a falar sobre conhecer a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é pentecostal, porque Deus não é pentecostal. Aleluia. Deus não é da católica, Deus não é da pentecostal, Deus não é da metodista, Deus não é da testemunha de Jeová. Deus é Deus do mundo. Nenhuma denominação tornou Deus refém dela. Nenhuma. Existem pessoas que conheceram Deus de uma forma diferente da nossa. Aleluia. Mas é importante para quem está dentro de uma igreja conhecer o que é uma igreja pentecostal. Por que eu estou dentro de uma igreja pentecostal? Aleluia. O tal nome, como já diz, pentecostal, veio exatamente não por causa da festa, porque Pentecoste é uma festa judaica, mas passou a ser um movimento de fé por causa do acontecimento do Espírito Santo no dia da festa do Pentecoste. Pentecoste é a festa, mas porque o Espírito Santo desce no dia do Pentecoste, que era a festa depois da Páscoa, então nasceu o movimento carismático, o movimento pentecostal. Aleluia. E esse movimento, ela não começa exatamente com o que nós chamamos hoje os pentecostais. Esse movimento começa com pessoas que saíram da metodista, como John Wesley, que deram o início do movimento do Espírito em um século de muita frieza espiritual, aonde alguns jovens da metodista não tinham liberdade para manifestar os dons espirituais. Criaram um movimento que eles chamavam movimento da santidade. Da metodista eles começaram a se encontrar em grupos, daí que os movimentos pentecostais começam em grupos. Eles criam um grupo, chamavam o movimento da santidade. E deste movimento tinha lá alguém que foi impactado pelo mesmo movimento. Jovens que se encontravam para orar porque acreditavam que o Espírito Santo ainda se manifesta até hoje. Aleluia. Porque já naquele século XIX, século XVIII, já tinha um grupo que acreditavam que os dons espirituais cessaram no meio da igreja. Os cessacionistas são aqueles que acreditam que os dons espirituais cessaram. Hoje profecia é só pregar a palavra, não tem profecia de você ouvir Deus a falar contigo e você liberar para alguém. Que acreditavam que já não existem profetas nos dias de hoje, e profetas são aqueles que pregam a palavra. Os cessacionistas que acreditam que os profetas terminaram até João Batista, e hoje já não existem manifestações do Espírito, porque esse tempo acabou com os apóstolos. Mas um grupo de jovens que se levantaram e se reuniam em um movimento que chamavam santidade. Eles começaram a orar e acreditavam que o Espírito ainda podia se mover no meio da igreja. E quando eles começaram a orar, o Espírito desceu nos seus encontros, ao ponto da fama se espalhar, que existia um grupo que oravam e o Espírito Santo se movia. E nos anos 1900, que foi a época onde um dos homens que é considerado um dos pais do renascimento do pentecostalismo, Charles Parham, o homem que era fortemente usado pelo Espírito, tinha uma escola de oração, de estudo da palavra, onde vários jovens, até negros, entravam lá para orarem e buscarem o Espírito Santo.
Aleluia. E a história diz que esse grupo vai crescendo. O movimento pentecostalismo vai crescendo mais com mulheres do que homens. As pessoas que deram o crescimento, a robustez do movimento pentecostal eram mais mulheres do que homens. É onde apareceu um jovem chamado William Seymour, um negro que na altura da segregação ele se infiltrou no grupo dos brancos que se reuniam para orar, e ele começou a orar, e o Espírito Santo desceu sobre ele, ao ponto dele ser batizado em novas línguas. Em uma altura onde as línguas tinham desaparecido, já não se ouvia pessoas a orar em línguas, a profetizar e a interpretar línguas. Esse homem foi batizado, mas foi batizado no meio e num ciclo de oração de mulheres. Tanto que as primeiras pessoas, as principais que eram usadas pelo Espírito, eram mulheres. E quem orou para o batismo desse mesmo homem foi uma mulher. O movimento pentecostal teve mais mulheres do que homens lá. Tem alguém a me acompanhar? Ao ponto deles começarem, William Seymour sai do grupo onde estava Charles Parham, e ele vai agora abrir também o seu grupo de oração, quando eles vão depois orar aí, que nós chamamos o avivamento da rua Azusa. Quem já ouviu falar do avivamento da rua Azusa? Aonde eles se encontravam para orar, entravam numa casa de uma irmã, entravam para orar, começavam a orar, mais de 5 horas de oração, mas só oravam buscando o quê? A presença do Espírito Santo, o poder do Espírito. Eles clamavam: Pai, nós queremos o mesmo poder que desceu sobre os apóstolos. E a história diz que enquanto eles buscavam o Senhor fervorosamente, dia e noite, a história diz que eles se encontravam todos os dias para orar. Não tinha dia de culto, todos os dias eram dias de oração. É daqui que vem o movimento pentecostal, vem de grupos de oração. Até um dia que essas mulheres começaram a orar, e de repente, durante a oração, houve um homem que entrou sem um braço, e o braço começou a crescer na hora da oração. Alguém está aqui? Não estou a dizer de orar por um membro que paralisou. Um homem que tem um braço incompleto, o braço cresceu. Aleluia. Quem estava a orar? Mulheres e homens cheios do Espírito Santo. Braço cresceu. E quando isso aconteceu, se espalhou a notícia pela cidade, aonde começaram a vir pessoas de outros estados, porque queriam ser batizados com o Espírito Santo. Nesse encontro de casa de quarto, paralíticos andavam na oração de casa, cegos começaram a ver. E astóricos que houve dias enquanto elas oravam, as mulheres começaram a fluir. Fluir, você não entendeu? Estavam a voar. Enquanto oravam, começaram a flutuar num quarto, enquanto oravam. E chegou uma altura que a casa se tornou pequena, a sala ficou pequena. Começaram a orar na cozinha, orar no quarto, orar no quintal, que já não tinha mais espaço, porque a presença do Espírito era visível naquele lugar. Não era uma igreja, era um movimento, um grupo de oração. Aleluia. Até o dia que eles saíram daquela casa e alugaram um armazém. E quando entraram para aquele armazém para começar a orar, nem púlpito tinham. Era um armário velho que eles usavam para fazer púlpito. Mas a história diz que mesmo debaixo de um lugar que era um armazém desarrumado, com um armário onde colocavam a Bíblia, sem instrumento, cantavam ao som das vozes, tinham pessoas até lá fora a cultuar. De tal maneira que chegou uma altura que, de tanta unção que se manifestava lá dentro, quem passava perto da casa na rua era batizado com o Espírito Santo. Até quem passava caía na rua. Vizinhos eram curados à distância por causa da presença do Espírito. Tem alguém comigo aqui? Vê de onde é que está a vir hoje o que nós chamamos de igreja pentecostal. Homens e mulheres que se reuniam para orar.
E o poder de Deus era visível no meio deles. Chegou um tempo que nem o armazém chegou, nem a rua chegou. O culto começava aqui, iam até a rua, enchiam toda a rua e pegavam outra rua também. Porque chegou uma altura que já não eram mais pessoas apenas da América, saíam pessoas de outros países. Para ir começar, só para assistir um culto na rua Azusa. Essa tem sido a minha oração. Que Deus nos dê dias de verdadeiros Pentecostes, aonde por causa do poder da oração e da descida do Espírito, tenhamos cultos que ninguém consegue ficar de pé, aonde quem está a chegar a partir do portão está a ser arrebatado pelo Espírito. Eu creio. Isso está no DNA do Pentecoste. Marcas do Pentecoste. Aleluia. Se encontravam todos os dias para orar. Hoje você faz um programa de oração, as pessoas fogem. A verdadeira igreja pentecostal nasceu da oração. E o que está a morrer hoje nas nossas igrejas pentecostais? A oração. Hoje as pessoas querem vir para a igreja e elas querem que as pessoas ministrem para ela. Preferem ter muitos atrativos no programa do que ter momentos de oração. E depois reclamam: Deus não está mais a operar como operava antes. Por quê? Porque você não está mais a orar como oravam antes. Aleluia. Eu quero falar sobre as marcas do verdadeiro Pentecoste. E a primeira marca é exatamente essa: a marca da oração. Uma verdadeira igreja pentecostal, ela tem a oração como uma das marcas. O que é que diz a palavra? Jesus chama os apóstolos e vai dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam o quê? Revestidos de poder. Revestidos de poder. A maior parte das pessoas, não sei, mas eu conheço muita gente que é crente hoje, mas foi ganho nos grupos de oração. Você já entendeu que quando você estava num grupo de oração, tinha mais oração do que você está numa igreja agora? Quem aqui ainda se lembra? Nos tempos de grupo parecia que você era mais espiritual e mais santo. Por quê? Porque lá no grupo eles viviam de acordo com a igreja primitiva. Encontro de grupo de oração era oração, partilha da palavra e momento de comer. Um traz a sangue, outro traz os bolinhos, alguém vem com arroz. Eu não tenho feijão, você traz o feijão, eu trago frango, mas ninguém come sem orar. E Deus se manifestava poderosamente em grupos de oração. Por quê? Porque a verdadeira igreja pentecostal, a igreja de Cristo, ela nasceu da oração. Ouçam, tudo que nasce da oração, sem a oração, ela morre. Por isso é que tem gente hoje a deixar alguns lugares porque a oração parou. Você entra para a igreja, um monte de programa. E programa de apresentação, e programa de não sei o que, e programa, 2 horas só programa, oração 10 minutos. Olha, você não leva muito tempo a orar, porque hoje é domingo, as pessoas vêm bonitas. Oh, não. Você pode vir bonita, mas se é dia de culto, ou tira os saltos, ok. Mas a igreja de Cristo, ela ainda é uma casa de quê? De oração. Oração. E a minha oração é que Deus nos leve para o tempo de oração, para
para a estação de oração, onde você tinha hora de entrar, mas não tinha hora de sair. Em uma semana você aprendeu o que você nunca aprendeu na igreja em 5 anos. Voltemos à primeira marca da verdadeira igreja: vida constante de oração. Jesus disse: vocês querem poder? Vão orar. Querem testemunhar o meu nome? Vão orar. Querem evangelizar? Vão orar. E os apóstolos entraram para orar. Foram orar. E diz a palavra: enquanto oravam, o Espírito Santo desceu sobre eles. E muitos milagres e maravilhas eram operados no meio deles. Por quê? Porque Deus estendia as suas mãos. Porque onde tem vida de oração, Deus estende as suas mãos. Aonde tem uma igreja que ora, tem umas mãos poderosas para operar. É por isso, irmãos, eu acredito, se as nossas igrejas voltarem para a oração, existem leis nesse país que nunca vão ser aprovadas. Tem leis que só estão a aprovar nesse país porque não tem igreja a orar de verdade. Tem principados que estão conseguindo influenciar governantes porque não tem igreja a orar. Você lembra daqueles tempos que você está na tua casa, mas na casa da vizinha está a receber libertação? E alguém está a vir testemunhar o que está acontecendo? Porque lá a criança desmaiou, começou a se manifestar. Chegou uma altura que até na escola, quando chega um homem que orava, até colegas se manifestavam. Porque a unção não respeita a geografia. Quem tem vida de oração, a unção lhe acompanha onde ela entra. E nós criamos crentes mimosos porque nós removemos a oração. Hoje nós temos mais crentes que querem receber oração do que orar. Só que vai ter um tempo que esse homem de Deus não vai estar disponível para ti. E você vai se desviar porque você dependia de alguém que te orava. A igreja primitiva tinha lá mulheres. Homens oravam, mas as mulheres também estavam lá para orar. Que Deus nos batize com o espírito de oração. Eu nunca, irmãos, hoje existem pessoas que dizem: olha, se você quer receber poder, tem que ir para um homem que já tem poder, te coloca a mão. Ok, eu não duvido, existe partilha da graça. Mas agora, poder de verdade, poder de verdade, você tem que suar. Tem que ter um quarto que você ora. Quando eu conheci a história de um homem que disseram que houve um tempo que ele entrou para orar, é aqui em Angola. Ele entrou para orar e era de hoje ainda, não sei se está até lá, até agora. Ele entrou para orar, ele só orava todos os dias com um calção, partes cornos, e orava 5 horas por dia. Houve um tempo quando ele entra na sala para começar a orar, Deus disse: eu não quero que ninguém te interrompa hoje. Ele entrou na presença de Deus de tal maneira que quando o irmão entrou na sala para lhe chamar, o irmão não estava a lhe ver. Você está entendendo? Há um nível de intimidade com Deus que não é só você que quer falar com Ele. O próprio Deus tem prazer de falar contigo e Ele não aceita que ninguém interrompa o teu momento de oração. Por isso é que tem gente que quando você entra para orar, dizem: eu liguei para ti, mas a chamada não entrou. Mas chamou, mas aqui não chegou. Estava no momento particular com Ele. Quanto mais você ora, mais íntimo você se torna e Deus te cobre. Vida de oração, até Deus envia a pessoa para te dar comida. Você não pede. Eu conheço a história de uma irmã, e era do Cafarnaum, que ela tinha crianças e não tinha comida. Ela começou a orar, não é profeta não, começou a orar, disse: pai, por favor, manda comida para mim hoje, não tenho nada para comer. E era uma mulher que orava muito. Sabe o que aconteceu? Um gatuno que estava a sair roubar passou com os alimentos, olhou para a senhora
O ladrão entrou com as coisas que ele foi roubar para vender. Entrou e disse: eu também preciso. Mas estou a sentir que você precisa, mas toma essa comida. Para o ladrão só entregou, mas aquela mulher. Quando você tem vida de oração, my God, irmão, não existe impossível para quem navega no espírito de oração. A igreja de Cristo precisa voltar à oração.